tecnológico, humanista, que seria nossa defesa total, né? Ou voltar à Idade Média, como tem esse povo todo do Bolsonaro, do Guedes e tal, esse povo está querendo fazer, então, etc. Só que não, de repente pinta um vírus, que é um vírus extremamente socialista, no sentido de atingir todas as camadas, e começou pela camada dos ricos. E esse vírus parou o mundo todo. Quando é que a gente ia imaginar, 2 meses atrás, ou 5 meses atrás, vamos deixar, porque 2 meses já faz, né? Começou em dezembro a questão lá na China, mas mesmo assim a gente achava que era uma coisa lá da China, vai acontecer lá, deu alguma porcaria lá comendo morcego, eles comem morcego, eles comem uns bichos estranhos, então é uma coisa deles lá. Só que, assim, ó, é muito louco. Por isso que tem aí a pessoal que faz essa ideia de que foi uma coisa plantada, né, por algum órgão, alguma instituição de poder, de algum país de poder, então, né, teoria da conspiração. Então pode ser que as coisas, né, sejam bem diferentes do que a gente pensou. Então esse vírus, ele chega para talvez mudar os paradigmas da sociedade como nós conhecemos. Estou dizendo talvez porque eu não sei nem se eu vou estar viva depois que terminar a história do vírus. Eu não sei nada, nós não sabemos nada. Então a gente tem que trabalhar com uma consciência bem tranquila, fazer tudo dentro, bem certinho, não se expor a riscos, fazer as coisas bem certinhas e deixar passar, porque vai passar, né? Com certeza absoluta que vai passar. Mesmo para aqueles que acham que não, né? A Antônia, para mim nada muda, mas ontem no atacadão da Sertório eu vi um jovem com máscara e luva. Detalhe, a luva era de plástico, transparente, aquela que vem em tinta de cabelo. Tu vê, a pessoa já está usando assim por conta, né? Pode ser até que, de repente, se a pessoa tem algum tipo de doença, alguma coisa assim, é necessário, né? Asilar Saldanha diz, dando consultas e aulas, só via Skype. Pois é, né, Asilar? Agora tem isso. Asilar atende os seus amigos e amigas pelo Skype, né? Então, ela que fala muito bem, é uma mestra em astrologia, não é? O Zeno Zochan, ele diz, as perdas financeiras em bancos estão terríveis. Imagina, Zeno. Daqui a pouco a gente vai saber mais sobre isso, né? Não daqui a pouco hoje, mas em seguida, aí, quando os dias estiverem passando. A Adriana Peter diz, já me reuni desde sexta, apenas a higiene mais acentuada e nada de cumprimentos mais efusivos. Mas não deixarei de trabalhar e manter contato. Só preocupada com a falta de higiene de alguns sem noção, mas isso já é rotina para alguns. Me preocupa o isolamento social, de pessoas que usarão isso como desculpa para se isolarem mais do que já são, mas respeitar cada decisão. Sim, muita gente pode utilizar como uma manobra, né, para ficar cada vez mais sozinha. E tem muita gente que está com essa ideia, né? Uma das razões, inclusive, Adriana, de eu, depois de ter conversado com algumas pessoas, entender que talvez fosse interessante, né, para a gente ter à tarde aqui um encontro com o objetivo de fazer companhia, de trocar ideias com os nossos amigos e amigas, é justamente para isso. De repente, uma pessoa que está numa situação de isolamento social porque quer, entre aspas, porque ninguém quer, a pessoa está ali por alguma razão que talvez ela tivesse que trabalhar junto com um terapeuta, né, com um psiquiatra, um psicólogo, mas nem todo mundo tem essas condições, né? Então a gente vai tentar fazer um meio campo, assim, naquilo que for possível. Até porque a gente está vendo aí nas entrevistas o pessoal dizer, ai, se tu estiver sentindo qualquer coisa assim, tu chama um médico. Vocês estão bêbados. Quanto por cento da população brasileira tem grana para mandar vir um médico em casa? Não vai no hospital, não vai no posto de saúde, chama um médico. Oi, tá louco?
Mas, enfim, né? A gente tem que ver o que é possível ser feito nesse sentido. Vou convidar os amigos de novo. Faça, né? Assim, responda para mim ali no nosso Facebook a minha pergunta de hoje para a gente poder trocar uma ideia, né? Tá certo? A Vera Lúcia Santos diz o seguinte: eu faço isso de vez em quando. Diminuir as saídas, mais atenta com a limpeza, cumprimentos, beijos, abraços. Na empresa do filho também, férias e trabalho de casa. A Terezinha Moraes, somente em angústia ao pensar quando atingir a população mais pobre. Aquela que não pode perder um dia de serviço, os vendedores autônomos, a diarista. Como vão poder ficar em isolamento quando tem que vender de dia para comer de noite? E vão vender para quem, se as pessoas estarão presas em suas casas? E até com medo de pegar das mãos desses vendedores. É isso que me angustia. Nosso governo não vai garantir o alimento para essas famílias que não têm emprego nem renda. Terezinha, eu acho que essa é a angústia de muita gente, né? Ontem, com todas as pessoas com as quais eu falei, e não foram poucas, foi assim uma constante isso, né? Como é que esse povo, que são os empreendedores dessa casta que está comandando o Brasil agora, desses canalhas, botaram na cabeça das pessoas que elas tinham que ser empreendedores, né? Como é que esses empreendedores vão ficar? Se eles trabalham de tarde, de manhã para comer de tarde para comer de noite, para ter até onde dormir. Como é que eles vão fazer, né? O Alexandre Ribeiro, também estou trabalhando de casa por causa do coronavírus, gente. Um abraço, Alexandre. É muito sério, né? Os técnicos responsáveis e competentes do Ministério da Saúde sabem o que fazer neste momento para enfrentar a epidemia. A nossa grande questão é se o titular da presidência e o ministro da Fazenda, que é o que solta o dinheiro, irão permitir os projetos. O povo está nas mãos de agentes do sistema financeiro que são genocidas por natureza. O pessoal da grana, o pessoal do dinheiro, que quer só lucrar, essa gente é genocida. E sabe que ontem um amigo meu, que já é uma pessoa até que tem problemas assim, de saúde, ele mesmo disse que não sabe se vai conseguir ver o final desse coronavírus, porque a situação dele é bem séria mesmo, mas já sabe que não tem muito o que fazer, né? Uma pessoa muito lúcida. Ele ontem conversava comigo e ele disse: Bia, o que eu estou vendo dessas pessoas que elas estão aí nas praças e lá mesmo junto com o presidente, fazendo aquelas vibes, tudo lá, elas são suicidas. São aqueles velhos que já viveram tudo e que agora querem mesmo, depois de mim, o dilúvio. Então, se tiver que morrer por causa do coronavírus, eles não estão nem aí. Na cabeça desse meu amigo, e ele tem, acho que um pouquinho de razão, é uma velharia suicida, sabe? Maus por excelência, porque eles têm, assim, aquela maldade, assim, se essa mulher tem 3 filhos é porque ela é uma cachorra, porque pobre não trabalha é porque não quer. Eles têm uma maldade intrínseca, sabe? Eles têm até mau hálito, né? Chega perto dessa velharada, eles têm mau hálito. E eles têm ódio de pobre, eles têm ódio de negro, eles têm ódio de homossexual, ia dizer viado. Eles têm ódio de tudo, assim, eles têm um ódio, uma pessoa odiosa, né? E estavam nas praças ontem, todas de verde e amarelo, com a bandeirinha do Brasil na boca, sabe? Umas velhas ridículas. Deus que me perdoe. O que eles tinham que fazer agora, né? Agora seria, por exemplo, lá na Espanha, na Itália, em outros países, os governos vão começar a passar uma grana para a mão dos pobres para eles poderem sobreviver esse período. Então, nós aqui temos um mecanismo fantástico, que é o Bolsa Família. Nem precisa criar um método para poder passar uma grana para os pobres agora, para eles poderem passar por esses 90 dias, 100 dias aí do coronavírus. Mas não, a primeira coisa que eles estão fazendo é vão salvar os bancos. Nós vamos salvar os banqueiros. Os banqueiros é que precisam de um colchão de dinheiro do público.
E ainda tem gente que defende esse tipo de gente. Quer dizer, aqui está me dizendo uma amiga, descobri que uma vizinha com a qual me dava muito bem estava ontem porque vi ela numa foto. Nunca mais na minha vida cumprimento esta vagabunda. Hoje, se encontrar com ela, vou virar a cara. Nunca mais falo com esse demônio. Aqui ela diz outras coisas que vai além da vagabunda, então eu não vou repetir. Mas eu acho que é isso mesmo que tem que fazer. Se tu reconheceu alguma vizinha tua que estava no meio daqueles suicidas, aquela velharada ridícula lá, não olha mais para a cara dessa anta, coitadinha das antas. Porque são pessoas más, assim, elas não têm que ter, sabe, conversa com a gente. Pelo menos eu acho que não, né? Pode ser que eu esteja errada, mas enfim, é a maneira como eu estou encontrando isso, né? Ontem foi um circo, Festival dos Horrores. O movimento do Sem Noção saiu às ruas. Um cartaz dizia: fora STF, fora Congresso, volta do voto impresso. Sem Congresso e STF não precisa mais voto. E na Paulista teve gente com revólver dando tiros para cima. Não, deram um tiro na perna de uma menina também. Ontem lá na Paulista, o pessoal estava lá e tal, daqui a pouco alguém gritou fora Bolsonaro, o cara pegou o revólver e deu um tiro na moça. Um tiro na perna da moça. Aí estava a polícia lá pegando, os bombeiros atendendo a moça e tal. Quer dizer, suicidas, assassinos, pessoas extremamente perigosas. E que são, assim, genocidas também, né? É uma gente muito perigosa. Por isso que nós temos que evitar o contato para não sofrer o contágio dessa doença, que é a doença da maldade, né? Que é essa sim, é o demônio que está colocando nas pessoas, eu acho. É isso mesmo. Se tivéssemos um presidente de verdade, já autorizava aumento no Bolsa Família e BPC, mas temos um fantoche. Não, e pior, né? O Tribunal de Contas da União apareceu lá um sujeito, ministro, que deu razão. O Congresso autorizou a uma quantidade de X para o BPC, né? Pessoas que precisam, uma miséria que está sendo distribuída para a população. Ele autorizou que o governo tem razão, não é para dar para pobre. Agora, para banqueiro, esse desgraçado é capaz de dizer: não, tem que ajudar, nós não podemos causar problemas para o sistema. O sistema é meia dúzia de famílias que mandam na naba toda, né? E eles fazem isso com a maior cara de pau do planeta. Nós temos agora aqui o nosso WhatsApp à sua disposição, 986877340. Você pode participar. Pode, deve, eu estou convidando que você participe, né? Pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Beatriz. Aqui em Cachoeirinha, as escolas municipais seguem com aulas normais até o momento, assim como as escolas estaduais. Tu vê, várias escolas particulares já cancelaram as aulas. Inclusive, escolas que tem pessoas da família, né, que mandaram para os pais o seguinte: olha, a escola não vai fazer chamada, portanto as crianças não vão sofrer por falta, né, perder o ano por falta, e também não serão feitas provas, nenhum tipo de prova, o trabalho que culmine em notas nesse período. Mas é óbvio, gente, pelo amor de Deus, tem muito pai e mãe que vão optar em não mandar os filhos agora. E é óbvio que a gente tem que ver que essas coisas não aconteçam desse jeito, né? Que é preciso manter essa coisa assim da solidariedade. O que mais que a gente tem por aqui, senhoras e senhores, amigos e amigas? Nós temos a participação dos amigos pelo nosso WhatsApp, 986877340. 986877340.
Eu tenho um material aqui. Ao que tudo indica, o coronavírus chegou de vez no Brasil e eu já